Bem, boa tarde. Dando continuidade à nossa abordagem de anemias carenciais, a gente vai falar hoje a respeito da famosa anemia ferropriva. Mas antes de falar sobre a anemia ferropriva em si, é importante a gente abordar sobre o metabolismo do ferro. Pode passar. Bem, os principais pontos, né, a serem abordados no metabolismo do ferro são a absorção, o transporte e a captação do ferro pelas células. O ferro ele faz parte, né, da composição de várias moléculas do nosso organismo, inclusive do M, que está presente ali nas hemoglobinas, das hemácias. Ele faz parte da composição dos citocromos e também de diversas enzimas que se associam com algumas proteínas. Devido a tudo isso, a gente tem uma necessidade ali diária de mais ou menos em torno de 40 miligramas de ferro. E parte dessa necessidade, ela vem da dieta e a outra vem da reciclagem do ferro que está no nosso organismo. Só que só de 1 a 2 miligramas vão ser absorvidos na dieta. Então, a gente tem que lembrar que esse ferro ele está na forma orgânica, né? O que que é a forma orgânica? É quando o ferro está associado ao M e também está na forma inorgânica. E o ferro orgânico é aquele que vai ter uma capacidade de absorção, na verdade, muito maior. E como é que vai então acontecer essa absorção intestinal, né, do ferro inorgânico e do ferro orgânico? No caso, vai acontecer pelo enterócito ali da célula intestinal. O M, ele se associa com a HCP1 lá no epitélio intestinal e essa HCP1, ela vai ser endocitada junto com esse M para dentro do enterócito. E então a gente vai ter o M ali no citoplasma, né, do enterócito, só que o ferro ele vai estar contido na molécula do M e ele precisa sair para poder passar pelo citoplasma e depois sair também do enterócito. Então, precisa de uma reação para separar o ferro do M, né? E basicamente tem uma enzima que vai fazer essa separação do ferro, que é a chamada hemooxigenase. E aí vai ter o ferro no citoplasma. A partir daí, então, ele pode armazenar no enterócito na forma de ferritina. Ela consegue absorver e armazenar o ferro. Ou então esse ferro ele vai sair pelo enterócito, né, da célula intestinal e vai para o plasma. Certo, isso no caso, o ferro orgânico, né? E como é que acontece com o ferro orgânico? Esse, no caso, é o ferro orgânico, e como é que acontece com o ferro inorgânico, na verdade? O inorgânico, a gente sabe que ele está na forma férrica, né? Que é o ferro mais 3. Só que a gente sabe que o enterócito ele não tem uma boa absorção pelo ferro 3. Então, ele vai ter que transformar esse íon, ou seja, ele vai reduzir, né? Vai transformar no ferroso, que é o mais 2. A partir disso, ele consegue absorver de forma mais eficiente e vai ter uma enzima que vai fazer essa transformação, que é a redutase, que é uma redutase, né? Que é a citocromo B do adenal. E vai ter também uma proteína transportadora específica para poder levar esse ferro inorgânico para dentro do enterócito, que é chamado DMT1, que é um transportador de metal divalente. Ele também pode ser armazenado ali na forma de ferritina ou pode ser transportado para o plasma. E quem é que vai fazer esse transporte? É a ferroportina, a FPT. Ela vai mandar o ferro da célula lá para o plasma. Importantes também são os receptores, né, de transferrina, que é a proteína que realiza ali o transporte do ferro no sangue, e a proteína da hemocromatose, né, que na ausência dela, o indivíduo vai ter hemocromatose, que é uma doença caracterizada pelo excesso de ferro. Porque o que que ela faz? Né? Ela regula essa absorção de ferro pelo enterócito. Então, se já tem muito ferro e não tem essa proteína para avisar o enterócito, vai acabar tendo um acúmulo ali. Então, esse ferro ele vai ser transportado pela transferrina, mas no momento que ele sai do enterócito, ele vai estar na forma ferrosa, que é o ferro mais 2. Então, ele vai precisar sofrer uma oxidação para poder se associar, né, de uma forma um pouco mais eficiente à transferrina. E quem faz isso é a efaestina, que tem então ali o complexo de ferro na forma férrica, mais a transferrina no sangue. E assim vai se dar o transporte, né, desse complexo até as células. E como é que ocorre a captação desse ferro, né, pelas células? Elas têm um receptor para transferrina, que é o receptor que vai transportar, né, esse ferro TFR, e esse complexo ele vai se ligar a esse receptor de transferrina
E vai acontecer a endocitose desse complexo, vai formar tipo uma vesícula dentro da célula. Então, o ferro vai sair do complexo para a célula, ele sai do complexo para a célula, na verdade, poder utilizar ele para a produção de outras moléculas. Pode passar. Aqui a gente tem algumas manifestações clínicas da anemia ferropriva. Vale lembrar que mais importante do que conceituar é saber que a anemia ferropriva ela não deve ser o diagnóstico final. Por trás de todo o quadro anêmico vai ter quase sempre ali uma doença de base, né, determinando essa perda sanguínea crônica. E quais são as causas, né, da deficiência de ferro? Pode passar. Nos países desenvolvidos, a causa dominante, né, é a perda crônica de sangue, sobretudo uterina e no trato gastrointestinal. E também vale lembrar que a deficiência dietética, né, da dieta ali, raramente vai ser uma causa única ou então predominante. Existem outras causas, né, como gravidez, crescimento, prematuridade, a má absorção, dentre outras. Pode passar. Certo. E quanto aos achados laboratoriais de diagnóstico? O diagnóstico da anemia ferropriva vai ser, na verdade, sempre deve ser cogitado nos pacientes com anemia, e dados do hemograma e do esfregaço periférico, eles são bem importantes, só que a confirmação ela vai se dar pela análise do ferro sérico e da TBIC, né, TTI-BC, que é a capacidade total de ligação do ferro, e também da ferritina sérica. Tem que analisar esses três dados. E no caso de dúvida, pode pedir também um aspirado de medula óssea, mas em último caso. Quanto ao hemograma, pode voltar. Quanto ao hemograma, na anemia ferropriva existem duas fases. A primeira, ela vai ter uma anemia ali de leve a moderada, ou seja, do tipo normocítica e normocrômica, só que em uma segunda fase a anemia ela vai se tornar microcítica e hipocrômica. Além disso, a anemia ferropriva ela vai cursar ali caracteristicamente com trombocitose, o aumento de plaquetas, né, podendo variar de 500 a 600 mil. A leucometria, geralmente, ela vai estar dentro dos limites da normalidade e o RDW do indivíduo vai estar classicamente aumentado, né, mais de 14%, porque vai ter uma variação no tamanho dessas células. O RDW é justamente isso. O ferro sérico, ele deve ser sempre analisado junto com os valores de ferritina do TBIC, encontra-se baixo, né, na anemia ferropriva, menor que 30 miligramas por decilitro ali, mas ele vai se elevar logo depois da reposição oral ou então parenteral. No caso da ferritina sérica, a dosagem da ferritina no soro, né, ele é um teste indicado para documentar a deficiência de ferro. Ele é o primeiro parâmetro que vai se alterar na anemia ferropriva e vai se encontrar baixa. A reposição do ferro, ela afeta os valores dessa ferritina e precisa de atenção para não prejudicar a interpretação do exame, né? Os níveis abaixo ali de 15 nanogramas por litro são típicos de anemia ferropriva. No caso da saturação da TBIC da saturação de transferrina, o TIBC, né, vai refletir os sítios totais de ligações da transferrina e vai variar de acordo com a concentração da transferrina sérica. Na ferropriva vai se encontrar elevado e mais ou menos ali acima de 400 miligramas por decilitro. Já a saturação de transferrina, ela vai se espelhar a porcentagem, né, na verdade, de receptores do ferro as moléculas de transferina que se encontram saturadas. Os valores ali abaixo de 15% que vão estar a favor de anemia ferropriva. E a hematoscopia, que nas fases iniciais da deficiência de ferro vai se observar só a anisocitose, e se a anemia piora, a gente pode encontrar microcitose e hipocromia, como eu tinha sido falado. O aspirado de medula óssea, né, ou mielograma, ele é o exame de maior acurácia para o diagnóstico da anemia ferropriva, mas ele só deve ser utilizado em casos duvidosos. Pode passar. E quanto ao tratamento da anemia ferropriva, né? A terapia dietética, a dieta, ela não tem valor quando ela é usada na correção da anemia ferropriva por conta da baixa disponibilidade de ferro nos alimentos. Então, a gente tem que dar uma dose ali, né? E a dose recomendada para a correção da anemia ferropriva
é de 60 miligramas de ferro elementar, o que equivale ali a 300 miligramas de sulfato ferroso, né? 3 a 4 vezes ao dia. Tem uma relação, né, da quantidade de sulfato ferroso. Ela vai ser igual a 5 vezes a quantidade de ferro elementar em miligramas. Então, o ferro elementar ele vai ser ali mais ou menos 20% da massa de sulfato ferroso. E nas crianças, via oral, a dose tem que ser de 3 a 5 miligramas por quilo por dia de ferro elementar, divididos em 3 tomadas, né, por no mínimo 8 semanas. E uma observação importante é que a absorção do sulfato ferroso ela é melhor quando administrado de estômago vazio, ali 1 ou 2 horas antes das refeições, de preferência associada à vitamina C, porque cerca de 15% do ferro elementar ele é absorvido pelo duodeno jejum, né? Outra coisa é que os efeitos colaterais gastrointestinais do ferro oral, né, são bem conhecidos e incluem ali náuseas, vômitos, desconforto epigástrico e diarreia. Pode passar. E como é que a gente vai saber se esse tratamento está sendo eficaz, né? A gente vai avaliar a contagem de reticulócitos. Ela vai aumentar ali nos primeiros dias de reposição, atingindo um pico entre 5 a 10 dias. A hemoglobina e o hematócrito, eles vão começar a subir em mais ou menos 2 semanas. E a reposição de ferro ela deve durar de 3 a 6 meses após a normalização do hematócrito, né? Com o objetivo de reabastecer todos os estoques corporais do ferro. Quanto às indicações de ferro parenteral, né? A gente tem 3 indicações principais, que é quando tem a síndrome da má absorção do odeno jejunal, com a doença celíaca, a intolerância às preparações orais, né? E também a necessidade de reposição imediata dos estoques de ferro. São essas as 3 indicações. E uma coisa é que a preparação mais antiga de ferro parenteral é o ferrodextran, ele vai conter ali mais ou menos 50 miligramas de ferro elementar por ml de solução. E a via preferencial é endovenosa, né? No caso, o principal efeito colateral desse ferrodextran é a anafilaxia, né? Que é uma reação alérgica grave. Essas foram as minhas referências utilizadas e muito obrigada.